Oi pessoal, meu nome é Vinícius e eu faço quadrinho para os outros. E aqui, nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês a minha jornada inglória na minha tentativa de fazer o meu quadrinho, né, do zero. E isso inclui o roteiro, né, que para mim tem sido a parte mais difícil, mas isso fica para depois. Nesse segundo vídeo, a gente vai falar sobre design de personagem, que é a primeira coisa que a gente faz, né? Porque o que acontece, um problema comum que eu tinha na minha remota infância e adolescência, era que quando eu cismava de fazer um quadrinho, eu simplesmente ia direto desenhando. E lá pela página 10, eu percebia, de repente seria melhor se eu mexesse, se eu trocasse esse detalhe do personagem. Aí eu tinha que voltar tudo, desenhando tudo de novo. Bem, desnecessário falar, né? É completamente contraprodutivo. O ideal é você já definir o visual do teu personagem de maneira antecipada. Aí quando tu vai fazer as páginas, já tem a cara do teu personagem toda definida e você não precisa fazer essas alterações, né? Basicamente isso. Perdão. Então o que acontece, né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente vai tratar o design do personagem é definir o gênero, né? O que acontece? O meu gênero preferido de quadrinho é super-herói. Qualquer coisa que cair na minha mão, que tiver gente de colante se batendo, eu vou ler. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Entendeu? Pode ser um quadrinho ruim, pode ser um quadrinho até mal desenhado, eu vou ler. Eu vou ler aquela porcaria, não adianta. Entendeu? É fetiche do gênero mesmo, eu gosto. Eu gosto muito desse gênero esquisito que aqui no Ocidente, né, ele foi hiperdimensionado, né, por certas condições históricas que até alguns canais dissertam sobre isso de maneira mais detalhada, né. Mas voltando, então uma das coisas que a gente precisa ter em mente é definir o gênero. Então tudo bem, o gênero do quadrinho que eu quero fazer é herói e tem uma certa cara, né. É herói nos parâmetros do que a gente está acostumado a ver como herói aqui no Ocidente, né? Que é gente de roupa colante. É basicamente isso. E o que acontece? E dentro desse gênero, você define o tema. E o que acontece, né? Eu queria fazer uma história ambientada no Brasil, porque afinal de contas é o que eu estou mais familiarizado. Isso vai evitar uma série de dores de cabeça, né? Uma série de equívocos, por exemplo. Então, tá aí, o que seria esses heróis aqui no Brasil? E aí eu defini que eu queria fazer heróis de base mística. E, e os protagonistas seriam... O protagonista, né, desse primeiro arco, né, o projeto é uma série, seria deuses africanos, e um deus africano especificamente. O que acontece? Nós temos um panteão, né? Já temos uma mitologia bem elaborada das religiões afro-brasileiras, né, que eu poderia usar. Eu poderia usar se eu fosse familiarizado com isso. Eu não sou familiarizado com isso. O pouco que eu pude estudar, eu vi que é algo absurdamente complexo, não tem comparação com nada do que eu estava familiarizado. É uma dinâmica completamente diferente e tinha um outro agravante. Eu me sentiria muito limitado. Porque, por exemplo, o nosso protagonista, o meu protagonista, ele já começa a história matando um dos outros deuses. Ele é um deicida, né? Já começa assim. Então eu ia me sentir muito desconfortável, eu não ia conseguir fazer isso. Então a decisão que eu tive foi fazer um panteão afro-brasileiro do zero. Foi basicamente isso. Aí com isso eu me livro de vários problemas, de desrespeito, inclusive, a uma religião, né, que tem uma quantidade imensa de seguidores, é fundamental na constituição da cultura brasileira. Eu não queria ter esses problemas. Não é, por exemplo, é a mesma coisa que o Stan Lee pegando deuses nórdicos e criando Thor, o Thor da Marvel, né? Não é a mesma coisa, né? Porque, a bem verdade, esses deuses, né, nórdicos já não são mais adorados, então não existe, né, um sistema religioso organizado. Foi basicamente isso. Tudo bem. Definido, uma coisa que a gente quer ter em mente, tá? Eu não queria dar uma cara arcaica para
esse personagem. Então, o que acontece, né? Eu queria dar uma cara contemporânea para esse herói, apesar de ser muito antigo, né? Ele é um deus ancestral, mas ele tem essa cara contemporânea. E aí a gente vai definir o design, né? Por exemplo, o que definiria o visual dele? A única coisa que seria tradicional, eu queria a arma dele, né? A arma que ele usa. E o que é a arma que ele usa? A arma que ele usa é uma adaga. Então, né, eu fui para buscar referências. E aqui são adagas africanas, antigas, né? Eu fui para referência de museu, porque tem muita adaga contemporânea que é vendida, né? Então, se você colocar no Google, vai vir muita coisa moderna, que de repente é coisa só feita de maneira estereotipada para vender para turista, né? Então, essas aqui são imagens de museus, né? Museus britânicos, alemães, né? Tudo fruto de roubo, para variar, né? É isso que os museus basicamente são, né? São locais onde são exibidos produtos de roubo. Então esses artefatos roubados foram a minha base, basicamente. Nossa, a base basicamente ficou feio isso. E o que acontece? E para a adaga dele, eu me inspirei muito levemente nisso, nessas adagas, principalmente nessa forma que eu achei bem característica, eu achei bem interessante, né? E essa guarda que eu achei interessante também. Então eu peguei essa guarda aqui, pontuda, eu prolonguei e usei alguma coisa parecida com essa forma, que aí acabou dando... Deixa eu ver onde é que tá... Tá... Aqui. Tá. E essa é a arma dele, porque o que acontece, né? Aqui não está tão visível quando ele aparece, né? Mas aqui tá ok. Então essa seria a arma dele e seria a única, o único elemento visual que remeteria a alguma coisa arcaica, né? É a arma dele. E se vocês perceberem, né? Essa mãozinha aqui, né? É uma mão bem menor, né, do que a do protagonista. Isso aqui é um semi-spoiler. É algo que vai acontecer mais à frente, né? Eu falei para vocês. O projeto é uma série, né? Se tudo correr bem, vai ser uma série. Então isso aqui é um mini spoiler. Então o que acontece? Foi isso, né? Usei como base as adagas. E pro visual, nossa, aí tem aqui as máscaras, né? Ah, então, voltando, né? Como é a adaga, né? Então a gente... Meu Deus, o helicóptero cismou de passar exatamente nessa hora. E o visual dele remete a alguma coisa com pontas, né? Alguma coisa afiada, para fazer justamente o visual rimar com a arma dele, né? E o que acontece? E ele, por ser uma divindade, né? Ele é um deus, né? Para dar um aspecto, né, de majestade, ele tem isso na cabeça, que seria uma espécie de coroa, um diadema, alguma coisa assim. E também, de novo, remetendo, né, à lâmina. Né? Então ele seria todo laminado. Mais tarde, eu resolvi tirar essas duas pontas daqui, porque elas estavam remetendo à ideia de garras, que não tinha nada a ver com o personagem, né? Eu botei, quando você põe essas pontas em sequência, aparecem garras. Aí eu tirei, né? Tá aqui, ó. Aqui já não tem mais. Eu dei a simplificada. E o que acontece? E falando em simplificação, isso é fundamental, né? A gente pensar no design do personagem, a gente tem que pensar o seguinte, né? Ele vai ser desenhado, nossa, várias vezes, esse personagem. Então, o ideal, ele vai ser desenhado de várias vezes e em vários tamanhos diferentes. Então, o ideal é quando você for bolar o visual do seu personagem, trabalhar com elementos que façam ele se tornar reconhecível mesmo desenhado pequeno. Porque não é sempre que ele vai estar grandão assim, entendeu? Numa splash page, né? Não é sempre que ele vai estar assim. Então, para ele ficar reconhecível, é legal você pensar em elementos, né, visuais que tornem ele reconhecível do tamanho que ele tiver, e mesmo que aparecendo só partes dele, né? Ele que vai ser, ele é um assassino, né? Ele é furtivo. Então, às vezes vai aparecer só o pé dele no quadro, só a mão. Então, esses elementos ajudam a identificar, entendeu? Você quer criar um suspense, então só mostra uma parte do personagem.
Então, quando você vê um pé com esse elemento, é ele, entendeu? Isso aqui também. Então, a gente tem que pensar nisso. Agora, eu falei para vocês, né? E não ser detalhado facilita a vida do desenhista, né? E o que acontece? Mas isso vale se você não for Steve Ditko, né? Steve Ditko, ele criou esse que, na minha modesta opinião, é o melhor design de super-herói já feito, entendeu? E tem razões para isso, né? Isso, eu não vou falar sobre isso aqui agora, mas quem quiser pode tentar a sorte nos comentários, né? Por que o desenho da roupa do Homem-Aranha é o melhor design de super-herói já feito. Disparado. É melhor, é um design que funciona melhor do que o do Super-Homem e do Batman, por exemplo. Eita, tá salvando automaticamente. Entendeu? Então, a gente pode até falar mais tarde sobre isso, mas quem quiser se aventurar pode falar nos comentários. E o que acontece, né? Então, partimos, né? Então, eu tinha feito isso aqui, foi o último design, né? Que eu, antes de partir mesmo para as páginas, e eu já mudei bastante coisa, né? Como eu falei, né? Ainda na página eu tinha colocado essas duas garras, eu tirei essas duas pontas, e isso aqui do joelho também, que eu estava achando que estava demais. Estava redundante, né? Então é isso basicamente, né? Uma outra observação, né? É uma coisa minha. Todos os personagens que eu desenho, eles estão pelados, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eita, tá salvando automaticamente. Cadê? Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Todo mundo tá pelado. Aí eu poderia falar, né? Eu faço isso porque facilita pra saber como que a roupa dobra. Sim, é isso. Mas também porque é divertido para caramba, entendeu? É legal. É legal. Esses aqui eu apaguei porque esse aqui também tava com esse esboço dele, né? Esse gordão. Mas porque essa página aqui se tornou uma quantidade gigantesca de camadas. Mais tarde a gente fala sobre isso, entendeu? Eu já tava ficando perdido. Então chegou um ponto que eu tava deletando os esboços porque eu tava completamente perdido. Tava um pesadelo. Mas é basicamente isso. Aí o que acontece? E como aqui estamos no YouTube, né? O YouTube tem restrições, né? Mas aqui, na verdade, desenho com a bunda, inclusive. Entendeu? Então, se você. Aqui eu tive que apagar, porque o YouTube ele causa problemas, né? Mas no meu Twitter, né? Aquela terra de ódio e ressentimento, aquela terra de ninguém, eu fiz um fio sobre concept design, né? Design de personagem. E lá você pode ver os glúteos do meu protagonista em toda a sua glória e resplendor, entendeu? Aqui eu tive que tapar, né, por causa do YouTube. Mas é basicamente isso. E o que acontece? Desenho pelado você ajuda, porque o que acontece? Ajuda a definir as massas de sombra, tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Aqui, é bem verdade, né? Desenho de herói, né? É praticamente todo mundo pelado e tá pintado com a roupa por cima, né? Não existe roupa colante nenhuma que defina tanto, né? Mas é a graça. Visualmente fica muito interessante, né? Cria esse contraste, né? de sombras e luz. Eu acho muito interessante. E é basicamente isso, tá? Então, esqueci de falar, né? Aqui tem as máscaras, né? Que eu usei como referência, o helicóptero de novo, voltando para assustar os moradores da comunidade aqui perto. A polícia faz isso. De 2 em 2 dias eles mandam helicóptero para assustar a comunidade. O que acontece? Aqui eu procurei de novo, né, usar máscaras de museus para fugir daquela coisa folclórica, estereotipada que eles fazem para vender para turista. Então o que acontece? Uma coisa que eu vi e eu procurei afunilar esteticamente, né? Eu procurei restringir esteticamente para não virar só uma influência, umas colagens aleatórias. Então isso aqui praticamente são máscaras iorubás, né? Que tem um estilo específico, né? Eles não têm a estilização dessas máscaras Fang do Gabão, que eu acabei usando em um outro personagem, mas na maioria deles, dos personagens, né, do meu panteão, eu usei esse visual iorubá mesmo, entendeu? Que ainda existe, não é um grau de estilização tão grande, mas o elemento geométrico é muito, muito, muito presente de maneira muito simplificada, né? Você vê que não tem tantos
ornamentos, né? É tudo muito simplificado, né? São poucos elementos geométricos, são muito expressivos, né? Nas suas angulações, é tudo muito anguloso, né? Eu acho muito interessante. Isso eu usei aqui no carinha, no protagonista aqui, ó. Tá vendo? É tudo, esses ângulos, né, do diadema dele, que ele tem na cabeça. Então é isso. Basicamente é isso, tá? De novo, se vocês quiserem acompanhar esses desenhos, né, de maneira mais elaborada, tem um fio, né, meu no Twitter. Lá eu desenvolvo mais, mas é basicamente isso. Tá? Já deu 15 minutos, coisa pra caramba. Então é isso, gente. Já definimos o que é o design de personagem. Mas, de novo, né, aqui eu falei sobre simplificação. Né? Mas nada é uma regra, porque, por exemplo, né, o Steve Ditko, que é um gênio, ele criou o melhor design de uniforme de herói, que é o Homem-Aranha, e é um troço hiper detalhado. Né? É folclórico entre os desenhistas da Marvel. Falar, ah, meu Deus do céu, eu adoro desenhar o Homem-Aranha, mas, meu Deus, aquelas teiazinhas, entendeu? É genial, mas é genial. É o melhor design, é um design mais funcional, mais poderoso do que o do Super-Homem e do Batman, entendeu? Em outro vídeo a gente pode falar sobre isso. Mas, basicamente, é isso, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.